considera-se que existe hiperglicemia, ou seja, um valor elevado de glicose no sangue, quando ela está acima dos objetivos definidos para cada um. Claro que isto pode acontecer de vez em quando a qualquer pessoa com diabetes, geralmente porque se ingeriram demasiados hidratos de carbono ou porque houve pouca atividade física. Nessas alturas as pessoas estão bem, não têm sintomas, mas se estes valores estiverem elevados de uma forma mais persistente, mais mantida, como acontece quando não se faz a insulina devidamente ou quando há doença aguda ou outros tipos de stress, então aí podem de facto surgir sintomas que são geralmente a sede intensa, a necessidade de urinar frequentemente, o cansaço ou a irritabilidade. Nas situações de hiperglicemia é muito importante fazer-se uma hidratação com líquidos não açucarados e administrar insulina para poder fazer a correção deste valor excessivo, e para isso entramos em linha de conta com o fator de sensibilidade, com os hidratos de carbono consumidos e com os objetivos definidos para cada um. Depois desta administração, deve voltar a controlar-se a glicemia cerca de 1 a 2 horas depois. Um valor de glicemia acima de 250 mg por decilitro é geralmente considerado um valor de alarme. Devemos estar atentos para tentar perceber qual é a origem desta hiperglicemia, qual vai ser a sua evolução e devemos medir o nível de corpos cetónicos no sangue. Os corpos cetónicos no sangue, chamado cetonémia, ou muitas vezes as pessoas designam como cetonas, mas o nível dos corpos cetónicos no sangue aumenta sempre que o corpo utiliza as gorduras como fonte de energia principal e não os hidratos de carbono. Ou seja, quando este nível está aumentado, há sempre um balanço inadequado entre a insulina e os hidratos de carbono ingeridos. A cetonémia pode determinar-se no sangue através do uso de tiras semelhantes às tiras de glicémia. Considera-se que este valor é positivo se for igual ou superior a 0,6 milimoles por litro. E nessas alturas podem então surgir sintomas como náuseas, vômitos ou dor abdominal. Este valor vai aumentando se a falta de insulina for importante ou prolongada e considera-se um valor grave se for acima de 3. Isto porque existe uma probabilidade, um risco elevado de evolução para cetoacidose diabética, que é a complicação mais grave da diabetes e que tem que ser tratada no hospital. Há maior risco de evolução rápida para cetoacidose no caso das crianças ou jovens usarem bomba de insulina e se não forem tomadas as medidas adequadas de forma atempada. Neste caso, deve então verificar-se o funcionamento de todo o sistema e o nível de cetonémia. Se os corpos cetónicos forem negativos, pode fazer-se um bolos de correção e reavaliar a glicémia 1 hora depois. Se o valor tiver diminuído, deve continuar-se o tratamento como habitualmente. Se não tiver diminuído ou os corpos cetónicos forem positivos, deve fazer-se injeção de insulina com caneta e trocar o sistema assim que possível, devendo contactar-se os pais. Posteriormente, deve fazer-se o controle da glicémia e da cetonémia de 2 em 2 horas, de forma a fazer a correção necessária de insulina para que os valores da glicémia se mantenham dentro dos objetivos e para que a cetonémia desça progressivamente. Em caso de cetonémia positiva, não deve ser feita atividade física. E se os vômitos não cederem, deve haver recurso ao hospital.